Um vírus devastador assolou a cidade, transformando os infectados em criaturas ferozes, sedentas de sangue. Todas as áreas urbanas foram tomadas, e Francis agora dirige uma van desgastada, levando consigo sua esposa Iris e seus 2 filhos, em direção ao campo. As marcas ensanguentadas nas janelas da van deixam claro que eles acabaram de escapar de um confronto brutal. Após uma longa viagem, eles chegam à fazenda do pai de Francis, uma propriedade isolada no interior. Antes de sair, ele instrui Iris e as crianças a ficarem na van, evitando qualquer risco desnecessário, enquanto ele verifica a casa sozinho. Ao abrir a porta do quarto principal, um odor nauseante de carne em decomposição toma conta do ar. Na cama jaz o corpo de seu pai falecido há algum tempo. Com uma arma ainda presa em sua mão e marcas de mordidas no braço, tudo indica que ele foi infectado e escolheu dar um fim à própria vida. Francis, porém, não sente tristeza. Ele se limita a pegar a arma e, com certa frieza, tira o Rolex do pulso do pai. Mas quando está prestes a sair, ele ouve uma voz familiar. Sua mãe o chama ao longe. O tom de voz denuncia sua condição. Antes que ele possa reagir, a parte superior do corpo dela desaba no chão, movendo-se de forma errática e repetindo, como um eco, as últimas palavras que disse em vida, até finalmente atacar Francis. Na manhã seguinte, depois de confirmar que a água da fazenda é segura, Francis decide que sua família permanecerá ali. Contudo, Iris hesita. Ela sonha em seguir para o norte, onde, segundo dizem, existe um grande acampamento de sobreviventes mantido por uma nação forte. Francis, no entanto, está convicto de que ficar é a escolha mais segura. Mais tarde, ele e seu filho Josh vão ao galpão para procurar mantimentos e descobrem alguns ovos e uma galinha velha trancada em uma gaiola. Durante a busca pela chave, Josh se depara com o corpo de um homem pendurado no teto. Percebendo que as chaves estão presas ao cinto do cadáver, Francis pede que Josh vá pegá-las. Com um arrepio, Josh se aproxima, e no momento em que segura as chaves, o corpo cai de repente. Por sorte, o homem não havia se transformado, pois isso teria sido fatal. Aquela noite, a família aproveita uma refeição farta. Durante o jantar, Josh apoia a ideia da mãe de ir para o norte, mas Francis recusa, firme em sua decisão de permanecer. Na madrugada, Francis acorda assustado de um pesadelo, lembrando-se de algo importante. A casa possui um porão. Quando era criança, Francis sofreu abusos constantes de seu pai, que o trancava no porão da casa. Embora os anos tenham passado, as cicatrizes emocionais persistem. No dia seguinte, após insistência de Iris, Francis finalmente cede e decide retomar a jornada rumo ao norte com a família. A viagem transcorre sem incidentes, até que eles chegam a uma ponte bloqueada. Francis, inquieto, suspeita que algo perigoso possa estar à frente, mas Iris insiste em continuar. Ela sai da van com um facão, tentando cortar o arame farpado para abrir caminho. O som do facão chama a atenção de um zumbi que está nas proximidades. Ao ver Iris em perigo, Francis corre para ajudá-la e atira na cabeça de um zumbi, mas o som do disparo atrai mais infectados. Josh buzinou dentro da van, alertando-os para se apressarem, mas a buzina também trouxe mais zumbis para o veículo, colocando as crianças em risco. Em uma tentativa de distrair os mortos-vivos, Francis mata um zumbi próximo e atrai os outros para longe, dando a Iris a chance de fugir com os filhos. Quando as balas acabam, Francis avista uma granada junto ao corpo de um soldado caído, que ele agarra antes de escapar por entre os carros abandonados. Após o tumulto, a van, já desgastada, não liga mais, e a família é obrigada a voltar a pé para a fazenda. Na realidade, o veículo ainda funcionava. Francis apenas disse a Iris que estava com defeito para impedir que continuassem rumo ao norte. Com o tempo, ele conserta o gerador no porão da casa, restaurando a eletricidade e até o ar-condicionado. Lentamente, todos começam a se adaptar à nova vida, e Iris abandona a ideia de partir. Algum tempo depois, enquanto Francis está no galinheiro, ele encontra um cão-lobo faminto que ataca o galo e morde sua mão. Enquanto Iris trata o ferimento, eles são interrompidos pelo grito de Josh, que ouviu no rádio sobre um acampamento de sobreviventes. A notícia reacende a esperança de Iris de deixar a fazenda, mas Francis insiste que prefere arriscar mordidas de cães ali do que correr o risco de enfrentar hordas de zumbis ao norte. Na manhã seguinte, Francis leva Josh a um campo de cana-de-açúcar para ensinar-lhe a usar uma arma. Josh, no entanto, hesita em atirar, o que frustra Francis. Após muita pressão, Josh finalmente dispara e acerta o alvo. No entanto, o som dos tiros chama a atenção dos zumbis, que começam a se aproximar, obrigando-os a agir rapidamente para evitar um novo confronto. À medida que os zumbis se aproximavam, a família entrou em pânico e correu para a casa com os mortos-vivos logo atrás. Francis rapidamente usou caixotes para bloquear a porta, e todos se encolheram em um canto, aterrorizados, tentando manter o silêncio. Apesar do esforço, a quantidade de zumbis do lado de fora aumentava, ameaçando arrombar a entrada. De repente, o som de uma buzina de carro ecoou, desviando a atenção dos zumbis, que se voltaram em direção ao ruído e perseguiram o veículo. Somente ao amanhecer, Francis saiu para investigar,
seguindo as marcas de pneu até a margem do rio, onde descobriu que seu irmão, Diego, havia sido o responsável por salvar sua família naquela noite. Ao conversarem, Francis soube que Diego estava sozinho. Sua esposa e filhos haviam sido infectados. Ele tinha voltado à casa antiga para resgatar Francis e sua família. No entanto, em vez de agradecer, Francis apontou uma arma para o irmão, guardando ainda mágoas do passado. Anos atrás, Diego e Iris haviam tido um breve caso, algo que Francis nunca foi capaz de perdoar. Vendo que o rancor de Francis permanecia, Diego apenas informou sobre a existência de um acampamento de sobreviventes ao norte, entregando-lhe um mapa e partindo em silêncio. Ao voltar, Francis mentiu para Iris, dizendo que Diego estava morto. Iris reagiu friamente, o que deixou claro para Francis que ela ainda nutria sentimentos por Diego. Tomado pelo ciúme, ele bloqueou todas as janelas da casa com tábuas, acreditando que isso protegeria sua família. Certo dia, Josh notou um zumbi parado perto da janela de ventilação no porão. Iris segurou o filho, observando o zumbi com cautela, sem perceber que Francis os observava à distância, claramente planejando algo. Na manhã seguinte, Francis encontrou o zumbi e trouxe sua cabeça decepada para casa, pretendendo usá-la para intimidar Iris e convencê-la a abandonar qualquer pensamento de fuga. Mas naquela noite, ao sair do banho, Francis percebeu que Josh o observava com uma expressão séria. O mapa do acampamento havia sido encontrado. Durante o jantar, Iris confrontou Francis, sentindo-se traída. Em resposta, ele pegou o mapa e, em um gesto frio, o queimou com um isqueiro, deixando claro que não permitiria que ela partisse com os filhos. A discussão foi interrompida por batidas na porta. Enquanto Francis hesitava, Iris correu e abriu a porta, encontrando um homem em uniforme militar. Ele alegou ser de um acampamento de sobreviventes do norte e relatou que havia sido salvo por alguém que atraiu uma horda de zumbis, permitindo que ele escapasse. Ao ouvir isso, Iris deduziu que Diego havia sido o bom samaritano e percebeu que Francis mentiu. Ignorando Francis, Iris permitiu que o soldado entrasse. Mais tarde, Josh, em segredo, procurou a mãe. Ele queria sair naquela mesma noite, cansado do medo e dos segredos, determinado a buscar uma vida diferente. Josh sentia que seu pai havia se tornado alguém irreconhecível, exercendo um controle sufocante sobre ele e sua família. Ele decidiu buscar seu tio Diego, acreditando que ele poderia oferecer uma saída daquele tormento. Embora relutante, Iris concordou em deixar Josh seguir seu caminho. Na manhã seguinte, Francis descobriu que o filho havia partido. Ele culpou o soldado visitante, convencido de que a ideia do acampamento ao norte o influenciara. Em seu estado mental perturbado, Francis pegou um martelo. Mais tarde, quando Iris despertou, percebeu que estava trancada no porão junto com Lucas. A porta se abriu lentamente, revelando Francis com o uniforme militar do soldado e trazendo um prato de carne recém-assada. Iris ficou horrorizada. Afinal, não comiam carne desde o início do surto. Quando recusaram a refeição, Francis, irritado, jogou o prato no chão e saiu em silêncio. Naquela noite, um grito agudo o despertou. Ele correu até o porão, encontrando Lucas encolhido em dor. Aproveitando a distração, Iris e Lucas tentaram fugir, mas ao abrir a porta, Iris se deparou com um zumbi à espreita. Era Diego. Desesperados, tentaram se defender, mas Diego os dominou, agarrando Iris pela perna. Lucas conseguiu afastá-lo, mas foi mordido no processo. No porão, Francis ouviu a luta. Reunindo suas forças, ele arrombou a porta e eliminou o zumbi, mas era tarde demais. Lucas havia sido mordido. Em um ato rápido, Iris pegou um facão e cortou o braço do filho, tentando impedir a infecção de se espalhar. Quando percebeu que Lucas precisava de uma transfusão de sangue, Francis correu para buscar a van. Foi então que encontrou Josh na ponte. Coberto de sangue, Francis assustou o filho, que pensou que ele havia se transformado em um zumbi. Em pânico, Josh atirou, percebendo tarde demais seu erro ao ver o pai caído. Em seus últimos momentos, Francis implorou a Josh que resgatasse Iris e Lucas. Agora, sem a proteção de Francis, Iris, Josh e Lucas teriam que sobreviver sozinhos em um mundo sombrio e cheio de ameaças.